Lapidado para servir. Capítulo 2. Estudo o mel do cadáver. Em Juízes 14:8, lemos: Passando algum tempo, Sansão voltou para receber sua mulher, e apartando-se do caminho para ver o cadáver do leão que havia matado, eis que havia um enxame de abelha e mel. Sansão era um nazireu, isto é, um homem separado para servir ao Senhor seu Deus. Um dos requisitos do nazireado era que o nazireu não podia tocar em cadáveres. No entanto, Sansão, indo de viagem para Timnate, apartando-se do caminho para ver o leão, logo caiu na grande tragédia de sua vida. Devemos notar que Sansão não apartou-se rapidamente do caminho, mas foi apartando-se. Isso chama muito a nossa atenção. Quantas vezes um filho de Deus toma a iniciativa, até mesmo inconsciente, de ir apartando-se do caminho, aos poucos, sem se dar conta disso, e o resultado é defrontar-se com os cadáveres da vida. Sansão, que não podia nem tocar no cadáver, agora estava lá, não só tocando, mas extraindo o mel que nele havia. Que grande catástrofe na vida daquele homem de Deus! Uma das lições que devemos aprender é que os cadáveres, à primeira vista, estão cheios de mel, a fim de que possam atrair os desavisados, e uma vez extraído o mel, o próximo passo é comê-lo. Que pena que muitos filhos de Deus também tenham feito como Sansão, apartando-se do caminho para ver os atraentes cadáveres, que apesar de terem mel, estão apodrecidos e obviamente cheirando mal. A tragédia de Sansão não parou por aí. No verso 9, lemos: E tirando-o nas suas mãos, foi andando e comendo dele. E chegaram aos seus pais, deu-lhe do mel e eles comeram. Que situação embaraçosa! Geralmente, quem se dispõe a se lamear nunca quer ir ao seu infame destino sozinho. Meditando na frase foi andando e comendo, podemos ver a condição desapercebida que muitos filhos de Deus vivem hoje nas igrejas. O pior ainda nessa situação é que fazem como Sansão. Deu-lhes e eles comeram. Sansão, que era um homem chamado para servir ao Senhor e se alimentar do maná do céu, agora, quem diria, estava comendo mel de cadáver. Aquele jovem deveria estar envolvido na causa do seu Deus, honrando-o com todas as suas forças. No entanto, pelo motivo de apartar-se aos poucos do caminho, pensando ele que não tinha nada de mais, exatamente como fazem muitos hoje, trocam o verdadeiro pão do céu por qualquer favo de mel extraído de cadáveres. O nosso querido Sansão prosseguiu na sua triste jornada de renunciar à sua santa tarefa do nazireado. Lemos no verso 10: Descendo, pois, seus pais à casa de sua mulher, fez o banquete, porque assim costumava fazer os rapazes daquele lugar. Aqui vemos outro erro de Sansão, que também tem sido muito dos cristãos de hoje: copiar o costume do mundo. O fato de Sansão querer identificar-se com o costume daqueles rapazes, isso lhe trouxe um mais vergonhoso e triste fim, pois uma vez envolvido com aqueles jovens, logo acendeu dentro de si o desejo de mesclar-se a eles, fazendo-lhe o enigma que, depois de muito sofrimento, custou-lhe a própria vida de maneira extremamente trágica. Como o mundo destrói vidas preciosas! Devemos lembrar que o enigma de Sansão teve origem exatamente no cadáver do leão. É com dor e lamento que presenciamos um filho de Deus trocar o glorioso maná dos céus por uma migalha de mel extraído de um cadáver. A igreja é o melhor lugar do mundo. Nela podemos nos alimentar do verdadeiro maná escondido no paraíso. Enquanto o mundo, por mais que suas ofertas pareçam doces, seu fim amarga como fel.
Que o Senhor nos livre, que nos apartamos de tão rico e glorioso caminho. Prosseguindo com a história de Sansão, leremos agora um dos grandes erros, em Juízes 15 e 11. Assim como eles me fizeram a mim, eu fiz a eles. Aqui vemos uma praga que até hoje perdura no coração de muitos cristãos, a vingança. Se Sansão não tivesse procurado se vingar dos filisteus, talvez a sua história seria outra. A maldade da vingança trouxe a Sansão a perda do que ele tinha de mais valioso, a vida. Nós, seres humanos, precisamos muito de Deus, a fim de que nos livre do desejo de vingança. A maior prova de vingança está exatamente na falta de perdão, tão reiteradamente ensinado por Cristo. Em Juízes 15:16, podemos ver um pouco de orgulho de Sansão, pois diante da proeza daquele homem de Deus, logo ele se autoelogiou dizendo: com uma queixada de jumento, matei 1000 homens. Diante daquela façanha, Sansão deveria agradecer a Deus, mas não o fez, podendo constatar isso por suas próprias palavras: eu matei 1000 homens. Como o ser humano é prepotente. Já no versículo 18, podemos ver aquele valente guerreiro se curvando diante da falta de um simples copo de água. Depois que o Senhor mostrou para Sansão que o homem nada é, logo ele muda de ideia e diz: pela mão do teu servo, tu deste este livramento. O Senhor é muito sábio. Quando percebe que seus filhos querem aparecer, logo procura mostrar que nada somos. Por mais talentoso que um cristão seja, jamais ele terá motivo para se gloriar. A queda de muitos filhos de Deus hoje tem acontecido exatamente pelo fato de se orgulharem diante das proezas que fazem. A história de Sansão deve nos alertar sempre de que não podemos brincar com o pecado. Em Juízes 16:1, encontramos outro grande erro de Sansão. Sansão foi a Gaza e lá viu uma prostituta. Aquele pobre nazireu estava mesmo despercebido. Infelizmente, o que aconteceu com ele tem acontecido também com muitos filhos de Deus hoje. Pelo texto acima, podemos notar que o pecado não procurou Sansão, mas ele é quem procurou o pecado. Vale ler novamente. Sansão foi a Gaza. A tragédia daquele homem de Deus só foi consumada porque ele foi ao seu encontro. O Senhor nos ama muito e está sempre disposto a nos livrar. Mais uma vez, temos o direito de escolha e somos seres inteligentes. Obviamente, Ele não impede os nossos desejos, mesmo porque Ele não nos fez como se fosse um robô. Devemos mais uma vez recordar as palavras do Senhor Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O princípio bíblico então é: se quiser. Em Juízes 16, do 7 ao 15, lemos outra grande tragédia na vida de Sansão: a mentira. Se aquele moço tivesse buscado uma jovem do seu próprio povo para se casar, não haveria necessidade de mentira. Devemos lembrar sempre que toda a catástrofe da vida de Sansão teve sua origem na busca do mel do cadáver, que na verdade está exposto em qualquer lugar que não seja o alvo da nossa fé. Quanto mal causa o mel que o cadáver do mundo oferece? O mundo é realmente um verdadeiro cadáver recheado de mel, camuflado de tragédia. Nos versículos 17 e 18, podemos ver com a tristeza o pobre Sansão se entregando de corpo e alma àquela mulher que tinha como esposa. Estava aquele ungido do Senhor entregue nas mãos dos inimigos, que pesar para um homem de Deus. O Senhor esperava que Sansão se arrependesse e voltasse para ele. No entanto, podemos ver a fé daquele homem decaindo a cada momento, até que lhe aconteceu
o que de mais pior poderia ocorrer na vida de um filho de Deus. Leiamos isso agora em Juízes 16, 20. Pois ele ainda não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Irmãos, vejamos como as pequenas coisas podem causar tamanha derrota. O fato de Sansão ir se apartando do caminho lhe trouxe tão grande tragédia que faz estremecer qualquer coração endurecido. O afastamento de Deus na vida de uma pessoa. Na história de Sansão não encontramos nenhum motivo para criticá-lo, pois como humanos que somos, estamos sujeitos aos mesmos erros. O que temos de fazer é clamar sempre ao Senhor, para que essa tragédia não nos aconteça. De ungido do Senhor a palhaço de inimigos. Pois ele ainda não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Juízes 16, 20. Nenhuma catástrofe é tão lamentável na vida de uma pessoa do que aquilo que aconteceu com Sansão. Após ter se afastado do caminho, Sansão não teve mais como voltar aos braços do mais perto do túmulo ficava. O Senhor o suportou por algum tempo, mas chegou a hora em que a santidade de Deus não podia mais pairar sobre ele, e então a Bíblia diz claramente: pois ele ainda não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Aquela tragédia na vida daquele nazireu lhe trouxe tantos males que estremece qualquer coração endurecido. Em virtude de o Senhor ter se afastado de Sansão, isso lhe trouxe a mais humilhante derrota. O verso 21 do texto em pauta deixa bem evidente que o preço de se brincar com Deus é muito alto. Enquanto Sansão estava com Deus, de uma só vez venceu uma batalha com 1000 filisteus. Agora que o Senhor se retirara dele, não pôde nem mesmo lutar com nenhum deles. Infeliz do homem que toma a iniciativa de afastar-se do Senhor. Ao ser preso, Sansão teve de suportar a maior e mais cruel provação de sua vida. Podemos imaginar aquele prisioneiro nas mãos dos inimigos, sendo tratado brutalmente sem nenhuma compaixão. Aquele jovem sabia que os filisteus eram inimigos ferozes, mas a ponto de arrancar-lhe os olhos, deixando-o vivo. Isso doeu demais. Irmãos, a história de Sansão nos traz ricas lições, nas quais devemos aprender a não brincar com a nossa fé. Em Juízes 16, 21, podemos ver o grau alto de humilhação que aquele pobre nazireu teve de suportar. Além de cego, ainda teve de girar moinho no cárcere. Trabalho esse que, além de ser destinado a escravos, ainda era realizado por mulheres apenas. Como é humilhante para um servo de Deus, convidado para servir ao Senhor, sentado na mesa das cortes celestiais, comendo no maná dos céus, de repente, encontrar-se numa masmorra, controlada por inimigos impiedosos, girando moinho, apanhando e, além de tudo, com os olhos vazados. Com muita tristeza, contemplamos hoje a volta ao mundo de muitos que um dia serviram ao Senhor na igreja, pois sabemos que o seu fim não será bom. O mundo é falso e mentiroso. Ele convida oferecendo flores, mas no seu fim está a morte e a cegueira eterna. Sansão, que foi chamado para estar servindo réis imortais. Tudo isso pelo fato de ter se afastado do caminho. Juízes 14, 8. Como se não bastasse tanta humilhação, seus inimigos o convidam a fazer palhaçadas diante de todos. Juízes 16, 25. Como não doía o coração daquele rapaz? Ele, que um dia esteve no altar de Deus, ministrando a palavra do Senhor, agora teria de fazer palhaçada para satisfazer as gozações dos próprios inimigos. Reiteramos mais uma vez: o mundo é falso e mentiroso. Em Juízes 16, 28, encontramos a última oração de Sansão,
E ao lermos as suas palavras, o nosso coração desmaia de pesar. Ó Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me agora, só esta vez. Sansão sabia que havia traído o Senhor várias vezes, e por isso disse, só mais esta vez. A misericórdia do Senhor o atende, e então foi-se o nosso Sansão, deixando-nos, com sua história, uma lição de alerta. Jamais devemos nos apartar do caminho que um dia nos foi dado, Jesus Cristo. Devemos lembrar sempre que no mesmo lugar onde Sansão foi encontrar-se com o pecado, Gaza, para lá teve de voltar para ser humilhado e morto na presença dos inimigos. É assim que o mundo mentiroso e falso faz com todo aquele que resolve atender ao seu infame convite. De ungido do Senhor a palhaço de inimigo. Esta é uma ideia que precisamos renegar com todas as nossas forças. Precisamos, como o apóstolo Pedro, exclamar: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna?